Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo a estreia do programa Caminho para a Saúde, programa que irá apresentar um novo olhar sobre a vida e abordar temas da área da saúde. O tema de hoje será sobre o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, que é comemorado em 11 de abril. Na edição de hoje, vamos receber o médico neurologista Alex Meira. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado pelo convite. E com isso também, lembrando, vamos falar um pouco sobre esse programa. Esse programa será apresentado pelo Dirceu Krainski, e também por mim, Evandro, e que será conduzido quinzenalmente por nós, às quartas-feiras, às 14 horas. E, de início, vou pedir para o Dirceu falar um pouco sobre ele, Seja bem-vindo, Dirceu. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu vou começar falando sobre a satisfação de estar aqui dirigindo um programa como esse, porque você tem a oportunidade de estar divulgando informações que são muito importantes para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que possuem Parkinson, no caso do programa de hoje. Mas, mais que isso, a pessoa buscar um caminho para a sua cura, entendendo a cura como um estado de bem-estar, e você poder discutir saúde de uma maneira diferente, de forma que a pessoa se sinta responsável pela sua recuperação. Meu nome é Dirceu Krainski, sou ex-professor da Uninter, trabalhei por 15 anos na Uninter, trabalhei como enfermeiro até me aposentar, e tenho mestrado em planejamento, e também trabalhei em diversas áreas, dos 3 níveis, estadual, federal e municipal, da área de saúde. Eu estou aqui hoje convidei o doutor Alex para a gente debater uma coisa muito importante, que é a doença de Parkinson, uma doença desconhecida, da qual eu fui acometido há 17 anos atrás, e resolvi contar a minha experiência, porque eu percebo que os pacientes de Parkinson vivem isolados, escondidos dentro de casa, por vergonha, por preconceito, por discriminação, e eu resolvi fazer disso uma bandeira também de vida e de qualidade, melhorar a qualidade da minha saúde. Então, eu montei um projeto para trabalhar com palhaços, porque eu comecei a perceber que as pessoas de Parkinson têm dificuldades devido à dificuldade de movimento, E aí você, através do projeto, a gente trabalha com idosos, que é a população mais acometida de Parkinson, e através do palhaço consegue soltar a rigidez facial, a marcha, e melhorar o transtorno de movimento. O doutor Alex vai falar disso agora, como é que acontece a doença de Parkinson, e a gente vai bater um papo agora bem gostoso com vocês, para você entender essa parte da doença de Parkinson. E falando sobre esse tema, então vamos apresentar o doutor Alex, ele que é médico neurologista, agradecer também essa iniciativa do Dirceu, falando sobre esses temas que envolvem a saúde. Então, falando sobre o Alex Meira, ele é formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em distúrbios do movimento pela UFPR e também doutor pela UFPR. Ele é professor de neurologia da Universidade Federal da Paraíba e da Unifacisa. E ele também é membro efetivo da Associação Brasileira de Neurologia. Então, a gente já, para iniciar essa conversa, perguntar para o Dr. Alex o que é o Parkinson, então? Tá. Então, agradeço novamente, pelo convite, estou muito lisonjeado de estar aqui na abertura do programa.
A doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ela perde apenas para o Alzheimer, que é a doença mais comum. Ela tipicamente ocorre em pacientes idosos, mas não exclusivamente, e aí a gente consegue ver pelo DICEU, né, um paciente jovem que teve uma doença numa idade mais precoce. Ela é uma doença que vai acometer principalmente e bem inicialmente os movimentos. Então, o principal sintoma que o paciente vai apresentar é a lentidão dos movimentos, a gente chama de braticinesia, e essa braticinesia deve estar associada ou com a rigidez dos movimentos passivos, quando a gente movimenta a articulação do paciente, então existe uma dificuldade nessa movimentação, ou a braticinesia está associada ao tremor de repouso, que todo mundo reconhece bem o tremor de repouso, mas veja que ele não é o sintoma principal na doença de Parkinson. A gente tem alguns pacientes que sequer têm o tremor de repouso, basta ter a braticinesia e a rigidez, e já é suficiente para a gente fechar critérios para uma síndrome parkinsoniana. Sendo que a doença de Parkinson ela tem uma evolução característica. Então, existem outras doenças que têm os mesmos sintomas, são bem menos comuns, mas que imitam a doença de Parkinson. Então, com essa evolução característica que a doença de Parkinson apresenta, com os marcos bem característicos, a gente consegue dar o diagnóstico com mais precisão. E para a gente, então, fazer mais uma pergunta, falando então sobre a idade, né? Você comentou que pode, então, nas idades, nos mais jovens pode acontecer, né? Mas Sim. Também isso é mais raro ou não? Como é que você vê isso? A maioria dos pacientes, eles são idosos, né? Acima de 60, 65 anos. Uma minoria dos casos, eles vão ocorrer antes disso, e a gente vai chamar de parkinsonismo precoce, né? Podendo ocorrer até em idades tão jovens quanto 20 anos de idade, 30 anos de idade, e até mesmo em crianças. Quanto mais precoce a gente estiver observando o caso, são maiores as chances de que tenha uma alteração genética associada àquele caso. Então, existem casos de doença de Parkinson familiares, em que várias pessoas da família apresentam ou a doença de Parkinson, ou pode apresentar uma característica clínica semelhante a outras doenças, que não necessariamente a doença de Parkinson, mas isso vai nos denotar que talvez naquela família, aquele acometimento precoce e aquelas múltiplas doenças talvez estejam ligadas a um problema genético. Né? Então, quanto mais precoce, maiores as chances. Nos pacientes mais idosos, por exemplo, acima dos 60, 65 anos, raramente 1%, 2% é que vão estar associados com alterações genéticas. Já nos pacientes jovens, que são acometidos aos 20, 30 anos, uma porcentagem altíssima deles vai estar associada com alterações genéticas. E agora minha pergunta vai para o Dirceu, né? O Dirceu, como que... Conta pra gente, né? Como é que foi para você, né, conviver, né, com essa doença aí em idade jovem? Né? Como é que conta pra gente um pouco? Quando você recebe um diagnóstico de uma doença incurável, né, progressiva, então você pensa que é uma sentença de morte. Foi o que eu pensei, né? Que eu falei, vou transformar numa sentença de vida, né? Porque eu falei, se você eu tinha duas opções, né? Eu passei por uma fase de depressão no começo, né? Peguei meu carro, passei 5 semáforos vermelhos, queria realmente pôr um fim em tudo aquilo, mas eu vi que na hora que eu parei, eu falei, não, deve ter um sentido na minha vida e eu vou dar um sentido novo na minha vida. Né? E aí eu comecei a buscar ajuda com as pessoas, na Associação de Parkinson, né? Eu falei que sozinho estava muito difícil. E daí eu percebi que a vida é muito mais que o Parkinson, né? Que eu não sou uma doença, o meu corpo tem uma doença, né? Eu me sinto que eu não sou doente. O meu corpo tem uma doença que eu chamo até de situação, né? Porque eu não ficar vibrando doença, eu chamo de situação de saúde. Situação porque ela muda com o tempo. E dependendo de você, ela pode mudar para melhor ou para pior. Você é o único responsável pelo que eu chamo de cura. Né? Então, por isso que eu falei, eu vou mudar a minha vida, e mudei realmente. Mudei de cidade,
mudei toda a minha vida, e hoje eu considero que eu consegui viver em paz, viver mais em paz. Então, eu acho que a questão da cura é uma decisão também sua, de querer viver, né? De perceber que a vida está aí à disposição de você. Então, para mim, foi o parque trouxe um sentido novo para a minha vida, né? Eu me aposentei e hoje eu trabalho com o que eu gosto, faço trabalho voluntário nos asilos, e eu acho que isso é o mais importante. Eu me sinto bem mais, menos fútil que eu era antes, que eu pensava só em carro, em trabalho, e não convivia com as pessoas tanto. E a vida mudou para melhor. E também agradecer pelo Dirceu, né, contando um pouco sobre, dando esse testemunho, né, e também a gente fica com uma dúvida aqui que eu quero trazer. O Parkinson é uma doença genética, Alex? Então, como eu falei, né, existem vários fatores, né, que vão ocasionar o desenvolvimento dessa situação, como diz o Disseu. Um deles é o genético. Então, quanto mais precoce o desenvolvimento da doença, mais a gente vai pensar que o principal fator naquele paciente é esse. Mas existem outros fatores chamados de fatores ambientais, fatores epigenéticos, que estão associados também no desenvolvimento dessa doença. E, além disso, a velocidade de desenvolvimento da doença também pode ser avaliado através desses fatores, né? Então, tais alterações genéticas vão fazer com que ocorra mais precoce e que a doença evolua de uma forma mais grave, enquanto que outros a gente consegue modificar, digamos assim, né? A gente consegue trabalhar em cima para fazer uma modificação, tentando reduzir a evolução da doença. E isso não ocorre através de remédio, eu estou falando através de atividade física, de uma melhora na qualidade de vida, como o Disseu está falando, em hábitos saudáveis, em alimentação saudável. Isso tudo pode modular a resposta que o organismo dá àquele processo patológico que está ocorrendo, né? Existe um processo patológico ocorrendo no cérebro da pessoa, então um processo inflamatório, e esse processo ele pode evoluir mais rápido ou mais lento, a depender do que o próprio indivíduo decida fazer por si, né? Quando o paciente ele procura um médico, ele vai sair dali querendo saber se aquele médico é bom ou não, mas na realidade, quem é o senhor do destino dele, como disse o Disseu, é ele próprio. O médico ele vai, no máximo, dar as melhores orientações possíveis para que aquele indivíduo tenha melhores resultados, né? E se esse indivíduo vai seguir ou não, é uma questão já pessoal ou até, digamos, familiar. Não vai depender do médico se ele vai seguir adequadamente, se ele vai fazer atividade física, reabilitação, se ele vai se alimentar melhor, parar de fumar, etc, etc, etc. Isso é uma decisão que o próprio indivíduo toma. E, Dirceu, você conhecia alguém, né, que tinha o mal de Parkinson, né, antes de você ser diagnosticado com isso, né, o que você diria ao Dirceu de anos atrás, quando recebeu esse diagnóstico? Eu não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu sabia é que Parkinson tremia a mão, né, e era uma doença velho. Eu me senti totalmente deslocado. Então, eu sou premiado, né? Falei, eu tenho que... Por que eu? Você, por que eu? Por que eu? Eu falei, não, para que eu? Né? E daí eu falei, não conhecia ninguém, então foi bem difícil, né? O Parkinson trouxe uma reconfiguração total na minha vida, né? Porque eu falei, tive que aprender o que era o Parkinson, né? E aí eu só li a desgraça. Quando você vai no computador, você só lê coisa ruim, né? Impressionante. A sociedade é moldada para ter pensamentos ruins, vibrar doença e não vibrar saúde. Né? E eu passei por esse momento de reflexão muito forte. Eu falei, mas só tem coisa ruim. Eu comecei a falar, não, eu vou buscar um outro lado. Né? Eu não vou morrer com Parkinson. Eu não vou morrer de Parkinson, eu quero morrer com Parkinson. Né? E feliz.
Então, é por isso que eu falei, vou criar um projeto que me aproxime das pessoas e consiga tocar as pessoas para poderem ajudar a aproveitar esse momento para crescer, né? Então, aí eu criei o projeto Praiaças, né? E também estou fazendo trabalho com idosos, né? E tem até uma foto, que você vai colocar depois, que é a oficina de Parkinson que eu criei, teatro para parkinsonianos, e isso tem me dado muita sustentação. Então, eu falo para quem tem Parkinson, a atividade é essencial para você compreender, se compreender, e para poder, né, trabalhar não ter vergonha de sair de casa, do preconceito. Eu várias vezes sofri preconceito, mas eu não encaro como maldade das pessoas, eu encaro assim como desconhecimento. Tá? Então, você pode ajudar as pessoas a mudar. E eu acho que tudo é uma construção que depende de vontade sua. Né? A vida está aí para a gente viver. Não tem que você aproveitar. E pensando nisso, Dirceu, né, o Parkinson ele chegou a te impedir de fazer alguma coisa inicialmente, né? E ao contrário, o que, que a doença não te pediu de fazer, né? E o que, que você deseja dizer às pessoas? Não, praticamente não me impediu, depende da hora do dia. Eu acho que se você compreende a doença, você conversa, faz tudo. Comecei fazendo circo, trapézio, tecido, né? E fiz 5 anos de circo e todo mundo falava que ninguém conseguia fazer o que eu fazia, né? E aí eu falei, mas vamos ficar admirados. Mas é a questão de você querer fazer, respeitar teu limite, né? Você tem um limite e você se entende. Então eu posso ir até aqui, né? Mas eu vou. Né? Então eu faço tudo praticamente hoje, né? Dentro do meu limite. Eu dirijo com restrição, eu faço yoga, faço pilates, dou oficina, faço live, né? Tem horas que não sai bem como você quer, mas você se entende. Eu acho que faz parte do processo da doença, né? Então, por exemplo, eu não gostaria de estar me mexendo agora, mas então eu ficava me controlando. Eu falo, mas como diz o Michael Fox, que tem Parkinson, o ator do Volta para o Futuro, se meu ofício é tremer, não tem que ter vergonha. Eu não escolhi isso. A vida me deu de presente e eu tenho que fazer o melhor que eu posso para mim. Então, eu faço praticamente tudo normal. Quando vem a dor, às vezes vem dor, eu fico quietinho, passo, sei que vai passar. Tá? Então, e também eu sigo o tratamento correto, assessorado por bons médicos, inclusive o Dr. Alex é um deles. E aí eu vou levando da melhor forma. Eu posso dizer que eu sou mais feliz hoje, mais pleno do que antes, apesar do Parkinson. Eu não me impede de sair. E aproveitando, né, já que o Dirceu falou sobre tratamento, né, aproveitar e fazer essa pergunta pro Alex, né, como que funciona o tratamento, essa parte de reabilitação profissional, medicamentos, né, tratamento desses sintomas não motores, né, para você contar um pouco como funciona. Sim, um pouco antes de eu falar do tratamento, isso que o Dirceu falou é muito importante, né? Muitos pacientes, eles ficam paralisados, apesar de que a doença não o paralisou. Eles querem ficar parados dentro de casa, sentados, se sentindo incapazes de realizar as coisas. E é como o Dirceu disse, né? Ninguém nunca disse para ele que ele não podia fazer tal coisa, ele está indo lá e está fazendo tudo, e está conseguindo fazer. Mesmo coisas que outras pessoas não conseguem, como as coisas do circo que ele é capaz de fazer. Então, isso eu gosto demais de dizer aos meus pacientes, que não fiquem sentados esperando a hora do próximo remédio, né, assistindo a doença passar. Porque aí, se
você não está agindo contra ela, né? Você tem que ir viver sua vida, você tem que sair de casa, você tem que não se importar com as pessoas olhando na rua, elas estão olhando porque são ignorantes, né? Porque se tivessem um pouco de educação, não olhariam, independente de saber ou não o que é que aquela pessoa tenha. Em relação ao tratamento, a doença de Parkinson e todos os outros parkinsonismos, eles têm um conjunto de sintomas motores e uma quantidade imensa de sintomas não motores possíveis. E é muito importante o médico neurologista conhecer e perguntar a cada consulta do paciente sobre todos esses sintomas. Porque muitas vezes os pacientes, eles não chegam falando assim, doutor, eu estou dormindo mal, eu estou me movimentando durante os sonhos, eu estou caindo da cama, eu estou sofrendo queda muito facilmente, eu estou engasgando, então tudo isso precisa ser perguntado. O tratamento, ele é feito de duas formas, com medicamentos e com reabilitação. Os medicamentos, existe uma quantidade muito grande de medicamentos que a gente precisa conhecer e saber efeitos colaterais, saber como manejar cada um questão de horários, quando deve ser tomado, tanto para sintomas motores quanto para sintomas não motores, o que é que pode melhorar, o que é que pode piorar, o que a gente precisa conhecer bem. Em casos avançados, muito graves, a gente pode lançar a mão até da cirurgia. Então, um paciente que já está tomando doses altíssimas das medicações, com muito efeito colateral e pouco benefício da medicação, a gente pode também lançar a mão de procedimentos cirúrgicos que vão auxiliar as medicações. Não é que vai curar o Parkinson, vai auxiliar as medicações, para a gente conseguir diminuir a quantidade de remédios e obtendo um melhor resultado com menos efeitos colaterais. E a reabilitação deve ser instituída desde o início de um paciente, que um paciente é diagnosticado. Então, a gente vai fazer reabilitação física com atividade física, fisioterapia, a reabilitação respiratória com fisioterapia respiratória, para a articulação das palavras e para os engasgos com a fonoterapia. O paciente, ele se sente muito incomodado porque ele perde a capacidade de realizar alguns movimentos da mesma forma como ele realizava anteriormente. E aí a gente pode lançar a mão de uma terapia ocupacional que vai fazer ajustes de como o paciente conseguir realizar tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele precisa, apesar dos problemas motores que ele apresenta, e por aí vai, né? Nutricionista e bastante gente tem que estar envolvido no cuidado de um paciente que convive com a doença de Parkinson. E só para a gente entrar aqui no tema, falar um pouco da questão da atividade física, eu vou compartilhar aqui, o Dirceu me mandou umas fotos, né, umas fotos bem legais, então vou compartilhar aqui para poder, enquanto isso o professor Alex vai respondendo, quem tem a doença, ele pode fazer atividade física? Como é que funciona? Conta pra gente, Alex. Tá aí o Disseu para provar que não só pode, como deve, né? Quando eu trabalhei lá em Curitiba, o Disseu, inclusive, é de Curitiba, apesar de que eu não o conheci por lá tinha uma associação de Parkinson que funciona muito bem, e eu atendia vários pacientes numa tarde, e era notável a diferença entre um paciente e outro. Chegava um paciente que não aderia adequadamente aos tratamentos, só aos tratamentos medicamentosos, não aderia ao tratamento de reabilitação, não fazia atividade física. Então, a evolução daquele paciente era aquela evolução característica da doença. E um paciente, por exemplo, com 5 anos de doença já super grave, e logo em seguida chegava um paciente com características iguais às do Disseu, com 10 anos, 15 anos de doença, que faz atividade física, todos os tipos de atividade física, que não se entrega à doença, e você vê ele com características semelhantes ao de pacientes com 2 anos de doença, porque eles levam a vida de uma forma diferente, eles enfrentam a doença não apenas com os medicamentos. Então, a adesão às atividades de reabilitação e à atividade física é de extrema importância, inclusive para quem não tem a doença, né? Se a gente quer prevenir doenças, a atividade física é a melhor forma dela. A gente está vendo aqui nas imagens algumas fotos aqui, compartilhando a tela aqui do Dirceu, né? Fazendo as atividades lá, no circo, então, todas essas ações que ele faz, e aí... Eu faço até hoje. E faz até hoje, né? Então, e aí,
conta um pouco, Dirceu, como é que é essa tua relação com o circo? Como é que nasceu? Uma curiosidade bacana para a gente falar também. Na verdade, eu procurava uma forma de trabalhar os movimentos, né? Falei, por que eu estou me mexendo tanto? Aí eu me incomodava, me incomodo até hoje. Eu não vou dizer que eu tenho de tomar, tenho de que eu não tomei, mas a maior parte do tempo não fico me mexendo. Mas quando estou um pouco ansioso, apreensivo para falar. Mas aí eu falei, não, vou ter que entender melhor, dar um destino para esse movimento. Falei, bom, eu pensei na figura do palhaço. O doutor Renato, que é o médico, amigo nosso, está no Canadá hoje em dia, ele falou, vai fazer uma atividade lúdica, tirar tudo isso de dentro de você. Eu fui ver lá no computador, venha fazer teatro. Comecei a fazer teatro. E eu percebi que eu podia utilizar dos movimentos do Parkinson para fazer graça, para dar um destino. Né? Já que tem, não posso tirar, então vou fazer graça, foi o palhaço. E o palhaço começa trabalhando na rigidez facial, a máscara do Parkinson. As pessoas perguntavam, por que você está triste? Eu não estou triste. Né? E aí hoje eu estou levando a fisioterapia para trabalhar com um grupo de Parkinson, para trabalhar uma expressão facial, que melhora muito, né? Porque vai ficando rígido. E aí o palhaço, os gestos do palhaço, né? E eu falei para uma médica um dia, ela achou uma graça, falou, vai se sentindo? Eu falei, estou me sentindo igual um boneco de posto. Eu falei que eu queria um posto de gasolina, mexendo. Né? Ou como diz o Paulo José, igual um povo. Eu falei, comecei a fazer graça do movimento. Não da dor, né? Mas aproveitar o movimento, fazer uma atividade com graça. E eu falei, vou apresentar, eu peguei o seu personagem do Chaplin para trabalhar a marcha. Aproveitei desse momento para poder fazer o trabalho que desse utilidade do resultado. Foi interessante lá, o Dr. Alexandre da APP, a Sessão de Parkinsonianos de Curitiba. Eu criei eu revolucionei quase fui expulso de lá, porque eu criei um movimento de fazer a mesma coisa que os pacientes faziam, virar de perna para o ar. Eu falei, o administrador falou, não, mas vai quebrar tudo, né? E nunca a gente estava no dois anos, e nunca ninguém se machucou nada, né? Tem que fazer com jeito. E foi desde esse tempo eu aproveito os movimentos para poder fazer alguma coisa útil, né? E daí surgiu o projeto Palhaço. O Palhaço vai nos asilos, como não tem só parkinsoniano nos asilos trabalham com idosos. A gente faz o trabalho de alegria, né? O nosso foco é na alegria, na valorização da vida, né? Porque tem muitas pessoas deprimidas. E a maioria, a gente percebe que eu tento fazer aqui no trabalho, na pessoa, não sai por vergonha, por preconceito. Eu sofri muito preconceito, né? Desde chegar, a pessoa perguntar, está bêbado, está drogado, barrar não importa de loja, né? E por desconhecimento, isso é muito sofrido. São muitas pessoas dentro de casa sofrendo, e eu acho que é da minha contribuição, né? E o palhaço permite que eu erre, que eu derrube. Quanto mais errado ele estiver, melhor, mais engraçado ele fica, né? Então, por isso que eu uso esse método do palhaço como ferramenta de educação. E percebo que educação e saúde como qualidade de vida, né? Você cuidar da tua alimentação, da parte física, e principalmente a parte espiritual, né? Trabalho meditação também. Meditação é uma coisa que ajuda muito você se entender, né? Você não tem culpa de ter a doença, você tem responsabilidade para administrar. E tem todos os recursos, a gente é divino. E tem todos os recursos, sendo divino, eu tenho todos os recursos para poder me curar. Entendendo? Tendo cura não como ausência dos sintomas, ou erradicação total da doença, mas como um processo de conquista da paz, de você conviver com o que você tem, com o que você pode e com o que você quer. Então você vai dar um novo destino à tua vida. E é muito legal, muito bom viver. É muito prazeroso viver. Acho que você pode aproveitar para aprender, né? Você percebe que a vida me dá um novo sentido.
E agora, conversar também com o Alex, para falar um pouco sobre a alimentação, né? As pessoas que têm Parkinson, deve ser diferente a alimentação? Quais os cuidados que devem ser tomados? A alimentação, na verdade, não vai existir um problema, digamos assim, com nenhum alimento que piore a doença de Parkinson. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que uma dieta mais saudável, ela pode ela fazer com que a evolução seja um pouco mais lenta. Por isso que pacientes, pessoas do Oriente, da região europeia, no geral, dieta do Mediterrâneo, eles têm melhores resultados. Então, carne bovina, alimentos ricos em carboidratos, eles acabam ajudando o processo inflamatório. E a gente tem outros temperos, os peixes, as frutas e as verduras, com uma alimentação muito mais saudável, que não apenas não são pró-inflamatórias, como na verdade são anti-inflamatórias, né? Então acaba tendo uma evolução um pouco mais lenta se fizer dessa forma. A medicação do Parkinson, ela tem uma peculiaridade em relação a justamente a proteínas, tá? Então, o principal remédio para o Parkinson, que é o levodopa, ele não deve ser ingerido próximo às proteínas. Então, tem que ser tomado com água, não com leite, porque leite tem proteína, e afastado das refeições. Então, em toda consulta, a gente também verifica se o paciente está tomando adequadamente, um pouco afastado das principais refeições, para evitar que diminua o efeito daquela medicação do paciente. Mas fora isso, não tem nenhum problema. O paciente pode ter uma vida completamente normal, ele pode ir para festas, ele pode sair para comer fora de casa, ele pode fazer atividade física, ele pode fazer academia, ele pode fazer tudo, sabendo que ele vai ter um pouco mais de restrições. Só que se ele não fizer, é pior. A gente tem um processo ocorrendo fisiopatológico que está diminuindo uma certa capacidade, só que o indivíduo, estando nesse ponto, ele tem uma capacidade de melhorar. Ele não vai normalizar, mas ele tem como melhorar. Então, ele fazendo reabilitação, ele consegue atingir essa capacidade que ele tem. Eu não quero que ele volte ao normal, mas eu quero que ele esteja melhor do que ele está. E ele tem que entender que isso são ganhos muito positivos. E também como que a gente faz para evitar as doenças neurodegenerativas? Como é que a gente faz para evitar que isso aconteça, Alex? Certo. As doenças neurodegenerativas, as duas principais são o Alzheimer, a primeira, o Parkinson, né? Mas a gente pode incluir aí também os AVCs, todos eles vão ter os fatores de risco bem semelhantes, que a gente precisa evitar, que a gente deve trabalhar durante a nossa vida, para evitar no futuro o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e doença cerebrovascular, tá? Então, o nosso cérebro ele foi feito para funcionar, a gente deve estar sempre utilizando o nosso cérebro, aprendendo coisas novas. O idoso que fala assim, eu já sou velho demais para aprender, ele está totalmente errado. O cérebro dele é capaz de aprender sim, e o aprendizado nessa idade está fortalecendo o cérebro dele, está favorecendo na proteção contra doenças neurodegenerativas. Então, sempre está utilizando o cérebro com leituras, aprendendo novas atividades. Então, vai aprender a falar espanhol, alemão, seja lá o que for, vai aprender a pintar, fazer crochê, algo assim. Fazer atividade física, e quando a gente fala em fazer atividade física, não é aquela recomendação de livro, dar uma caminhada de 30 minutos todos os dias, não. É fazer a atividade física que você sente prazer em realizar. No meu caso, eu gosto de jogar vôlei, eu gostava muito de fazer academia, agora eu estou mais gostando do Pilates. Então a gente vai escolher de acordo com a preferência do paciente. Existem mais de 5.000 esportes no mundo. O paciente gosta, se identifica com algum desses, mas não com caminhada, corrida ou bicicleta. A gente tem que ver o que é que ele gosta e orientar que ele faça, principalmente acompanhado de um educador físico. E além de atividade física e da dieta, né? Então, todos os outros hábitos de vida não saudáveis. Então, se o paciente é obeso, se o paciente ele não faz atividade física, se ele fuma, se ele bebe, a gente orientar parar com todos esses hábitos, que isso vai favorecer o indivíduo também. E, por último, a dieta. Então, nesse tripé aí, dieta, atividade física e utilizando o cérebro, né, a gente diminui muito as chances de desenvolver uma doença neurodegenerativa. Mas se mesmo assim desenvolver, pode ter certeza que você desenvolveu muito mais tardio e com uma evolução muito mais lenta do que se você não tivesse feito tudo isso na sua vida. E então, fazer a última pergunta de hoje para o Dirceu,
o Dirceu, como é que você conta pra gente, como é que o Parkinson mudou a sua vida? Deixa uma dica final, né? Alguma mensagem que você queira deixar? Como que mudou a maneira de você enxergar a vida? Bom, eu descobri que eu posso ser feliz apesar do Parkinson. Eu sou feliz, não? Eu posso ser feliz, né? Então, que essa forma de viver que eu falei, eu sei, pode não ser certa, mas essa é o que melhor me deixa bem. Né? E talvez não sirva para você, mas você tem a tua própria fórmula. Que eu não... o meu caminho pode não estar certo, mas é o que eu me oriento e me sustenta hoje. Né? Então, por isso que eu sigo feliz. Eu não vou, não sou devagar. Meu caminho, eu vou apenas no meu caminho com mais paciência. Olho detalhes, aprecio a natureza, analiso e subtraio a dureza dos corações que cruzam o meu caminho. Eu estava numa fila, não, Unimed uma vez, só que ela com cadeira. E chegou a moça e falou para mim, você não é normal. Eu falei, isso é estranho, né? Eu falei, não entendi, ela falou, você não é normal. Ela falou, o que eu tenho que eu não sou normal? Ela falou, não, você não é normal. Você vai lá naquele lugar, naquela... Eu falei, mas você certamente eu pareço louco. Ela falou, não, você não é normal, você é especial. E eu falei, me senti totalmente deslocado e preconceituoso. Tá? O jeito que ela me tratou, estava tão bem ali, ela me expor lá. Então, a ignorância das pessoas, a gente combate dando exemplos. Né? Eu hoje não me interesso por cada pedacinho de vida. Mudou completamente. Eu percebo os gestos dos olhares das pessoas que passam. Né? Mas não fico maldizendo. Eu me tornei um anjo meio torto. Ganhei asas para a vida. Então, agradecer então o Dirceu, né, que está ajudando a gente a inaugurar, né, esse programa na edição de hoje, né, a gente vai trazer novos assuntos da área da saúde, agradecer ao doutor Alex Meira, ele que é neurologista, né, falando sobre esse tema de hoje, falando sobre o Parkinson, né, sobre o dia que ocorre, né, o dia 11 de abril, que é no próximo domingo, Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. Agradeço, então, a participação tanto do Dirceu e do Alex. O Alex está convidado aqui, né, esse espaço está aberto, quem sabe numa próxima oportunidade de conversar. Então, fica esse convite. E agradeço, então, você que acompanhou a edição de hoje do programa Caminho para a Saúde. Até a próxima edição. Dirceu e Alex, queiram deixar alguma palavrinha final para a gente encerrar? Gostaria de agradecer pelo convite, estou extremamente lisonjeado por estar participando da abertura desse programa, né? Como o Dirceu falou, né? A primeira coisa que o paciente tem que ter é ele próprio se livrar do preconceito, né? Porque já vai ter muita gente na sociedade com preconceito com ele, né? Ele é normal, sim, ele é uma pessoa normal. Talvez a ficha dele, ele tinha direito a utilizar a ficha especial, né? Mas se ele não quiser utilizar, ele também não tem obrigação, né? Ele poderia ter ficado lá utilizando a ficha normal se fosse da vontade dele. E o Parkinson tem disso, ela é uma doença que ela não vai causar a morte do indivíduo, na maioria das vezes, rapidamente. O paciente vai conviver com essa doença durante 10, 15, 20 anos facilmente, né? Então, é uma relação que o paciente tem que entender, né? Do mesmo jeito que é um casamento, que a gente precisa compreender as qualidades e os defeitos da esposa, né? E do marido, no caso, o indivíduo tem que entender que ele está agora em um relacionamento do qual ele não disse sim, né? E que ele tem qualidades e tem defeitos, sim.
Então, ele tem que trabalhar em cima sempre dos defeitos para estar melhorando a sua qualidade de vida. E isso é possível, com a ajuda médica, com a ajuda de equipe de reabilitação, com a ajuda da família, a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, sim. Gostaria de agradecer ao Evandro, toda a Bárbara, toda a coordenação do evento, do programa, e o convite também ao Germano, agradecer ao pessoal que confiou na gente. Dizer que eu estou muito feliz em estar podendo compartilhar e aprender com todas as pessoas que estão aqui, os convidados, e dizer que o nome do programa é Um Caminho para a Saúde, porque cada um tem que ter o seu caminho, né? Persiga o seu caminho, né? Vai buscar sua paz, sua cura, e vale a pena. A vida é feita para a gente viver e viver bem. Tá? Então, muito obrigado. Então já dizia aquela música, meu caminho é cada manhã, né? Aquela música que a gente conhece, né? Que é brasileira, né? Então a gente termina a edição de hoje com esse recado, né? E logo mais teremos novos assuntos para conversar aqui. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.